E aí eu fui ter o meu primeiro relacionamento lá com 17 anos, meu primeiro namoro, aquela coisa oficial, né? Pô, que bacana, finalmente vivenciando tudo aquilo. Sei que ele não deu certo, eu parti pro segundo e a coisa foi indo, né? E nesse começo, eu era muito apaixonado por toda essa ideia de namoro e tudo mais, e eu tinha uma ideia muito clara, né? Se me perguntassem naquela época, Arthur, qual fator você acredita que é o mais importante para se ter um bom relacionamento amoroso, para se ter um relacionamento duradouro, né? Nossa, eu tranquilamente, mas sem parar para pensar, te responderia: pô, mas é óbvio, é o amor, né? É... Nossa, era muito, 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 muito óbvio para mim. O amor vai superar todas as barreiras, né? Romeu e Julieta. É aquela coisa assim de, poxa, se não é para viver no amor, que seja para não viver mesmo, né? Bem, com amor a gente conseguia tudo, até morar embaixo da ponte. Se a gente tivesse amor um pelo outro, a gente ia ser feliz. O relacionamento ia ser bom, ele ia durar, a gente ia superar as adversidades. Todo sacrifício que fosse feito por amor era válido. Isso tudo passava na minha cabeça tranquilamente. Eu não tinha dúvida nenhuma disso. Mas foi acontecendo que a vida foi me dando assim uns tapas na cara, uns tapas bem doloridos. Às vezes eu acho que é até por isso que meu nariz é um pouco torto. Acho que eu já levei muito tapa na cara da vida. Cara, a gente acaba tendo essa coisa assim de a gente acreditar muito nisso, e talvez algumas pessoas que estão me ouvindo agora ainda acreditem muito que o amor é essencial. E assim, eu vou dizer, o amor é essencial. Mas falando agora como uma pessoa mais madura, como um psicólogo, me baseando em pesquisas, eu posso dizer que ele nem de longe é um dos fatores mais essenciais. Ele é muito importante. Ele torna um relacionamento amoroso muito melhor. Ele é algo que, se não tiver, é difícil você ter um relacionamento amoroso. Mas nem de longe é a existência do amor ou a quantidade de amor que vai fazer um relacionamento ter mais chance ou menos chance de ser bem sucedido. E eu aprendi isso das maneiras mais duras possíveis, sacrificando muito, arriscando muito por amor. E aí, quando começou a cair a ficha pra mim que só amor não era nem de longe bastante, né, como diziam os filmes de comédia romântica do final dos anos 90, início dos anos 2000, diferentemente do que eles traziam pra gente, eu fui descobrindo que não era só o amor. Tinha alguma coisa muito mais importante. Por sorte, nessa fase da minha vida, eu já tinha conseguido me encontrar dentro da psicologia e falar: beleza, eu tô curtindo esse bagulho aqui. Né? Não é programação de games, não é química, é psicologia. Mas mesmo assim, a minha jornada estava longe de ser completa. É. E ali, digamos, aproveitando todo o ambiente que a psicologia providenciava, aproveitando todos os conhecimentos, todas as experiências que eu tinha com professores da psicologia referência em suas áreas, numa ótima universidade, com colegas psicólogas e psicólogos, apesar dos colegas psicólogos serem muito poucos, com esses colegas eu fui, digamos assim, chegando numa nova conclusão. E eu falei: putz, tá aí, descobri agora, finalmente, qual é a chave da questão, a chave do sucesso das relações amorosas. É isso. E na minha cabeça era claro naquela época. E de novo, se uma outra pessoa chegasse para mim e perguntasse: e aí, Arthur, qual que é o segredo, qual é o principal fator para se obter sucesso em relacionamentos amorosos? Eu, sem dúvida nenhuma, ia responder com toda certeza: ah, eu sei, é o diálogo. É o bom diálogo. É um diálogo de qualidade, um diálogo eficaz, um diálogo eficiente entre os parceiros. Isso vai ser a coisa que mais vai determinar se um relacionamento vai ser bem sucedido ou não. E ó,
Vou dizer uma coisa, se vocês forem na internet e procurarem psicólogos falando sobre isso, ou se vocês tiverem o prazer, ou quem sabe até o desprazer de serem amigos de um psicólogo, meus pêsames, em primeiro lugar, mas se vocês estão nessa triste posição, vocês devem ter ouvido uma frase semelhante, e essas pessoas devem, muitas delas, talvez não todas, mas muitas, devem falar batendo no peito e dizer, não, tá certo, é isso aí mesmo. É a questão do diálogo. E faz sentido. De novo, olhando agora em retrospecto, eu consigo dizer que o diálogo continua sendo um fator muito essencial na minha concepção para um relacionamento bem-sucedido. Até porque, se a gente não tem um bom diálogo, as coisas podem até ir muito bem, obrigado, enquanto está tudo numa nice. Mas invariavelmente nós teremos conflitos com o outro ser humano que está conosco. Porque, spoiler, a gente ainda não está naquela fase da ficção científica que a gente pode namorar com um clone nosso. Então a gente essencialmente vai estar se envolvendo romanticamente com uma pessoa que é diferente de nós. E seres humanos que são diferentes de nós, quanto mais a gente convive com essas pessoas, mais a gente descobre que a gente vai ter conflitos no dia a dia com esses outros seres humanos. Seja uma escolha muito grande sobre ter ou não filhos, ou até uma escolha muito mais cotidiana, mas não menos importante, sobre qual é o sabor da pizza que a gente vai pegar na promoção, porque é uma daquelas pequenas e só dá pra ter um sabor. E caramba, será que a gente consegue aturar o sabor de pizza que é o favorito do outro? Mas pode colocar todo o relacionamento a perder nessa hora, né? Enfim, aqui a gente está falando de situações em que conflitos vão aparecer. Conflitos interpessoais fazem parte de qualquer relacionamento. Relacionamentos amorosos, relacionamentos de amizade, relacionamentos profissionais, relacionamentos familiares. Então, a gente precisa estar muito bem preparado para, através do diálogo, resolver esses conflitos. E isso é essencial, porque mesmo um bom relacionamento, se chegar no ponto de ter um conflito e a gente não está preparado para ter um bom diálogo, a coisa vai descambar. Então, sim, diálogo é essencial para relacionamentos duradouros e saudáveis, com muita satisfação de todas as partes envolvidas. E eu ainda vou fazer uma live sobre isso, que eu ainda quero falar sobre métodos de diálogo para resolução de conflitos interpessoais. Vai ser uma ótima live, inclusive, faz muito tempo que eu quero falar sobre esse assunto, mas esse dia não é hoje. Como vocês devem estar percebendo, o final da jornada ainda não é aqui. Porque, de fato, com o passar do tempo, tanto através da minha experiência pessoal, quanto através da minha experiência profissional, seja por evidência anedótica atendendo em clínica, ou seja através de pesquisas científicas sobre o assunto, que eu fui me apoderando ao longo do tempo, foi novamente caindo a minha ficha. E eu fui percebendo que diálogo não é a coisa mais importante. Ela é importante, mas não é a mais importante. Porque existe uma coisa que sem ela não adianta todo o diálogo do mundo. Essa coisa vai pesar ainda mais do que o diálogo, ok? E que coisa é essa? Bem, em primeiro lugar, eu preciso dizer que nesse momento da minha vida, eu consigo bater no peito e dizer tranquilamente, não existe um único fator que vai predizer com toda certeza como vai ser um relacionamento amoroso. Okay? Não existe um único fator. E, infelizmente, essa é a resposta também encontrada majoritariamente pelas pesquisas da ciência psicológica sobre o assunto. E, gente, eu vou contar um negócio para vocês. Esse negócio estranho aí de se relacionar amorosamente com as outras pessoas é tão central na vida dos seres humanos que a psicologia, enquanto ciência, né, os pesquisadores da psicologia, tentam há muitas décadas estudar esse fenômeno e tentar responder essa pergunta que a gente está tentando responder. Cara, a gente tem muita pesquisa em todos os cantos do mundo, pesquisas boas, pesquisas ruins, a gente tem que ter cuidado com isso também, mas tem pesquisa para tudo que é gosto, pesquisa em tudo que é tipo de relacionamento também. Mas existe uma coisa que é meta-análise, que são pesquisas que tentam resumir grandes outras pesquisas.
E uma das tarefas das meta-análises, às vezes elas falham em fazer isso, mas uma tarefa é tentar também selecionar pesquisas boas e deixar de lado pesquisas ruins na análise que eles fazem. Então, uma análise sobre análises, ok? E quando a gente pega grandes meta-análises, quando a gente pega pesquisas mais amplas, a gente começa a perceber algumas coisas aqui, que começam a bater com o que eu estava falando. A primeira coisa é que realmente não existe um único fator. Na verdade, o sucesso de um relacionamento amoroso, ele depende de muitos fatores. Ele é muito multideterminado, como a gente fala, ok? Acaba acontecendo que, no final do dia, muitas coisas vão contribuir. E mesmo que a gente pegue as principais coisas e perceba que elas estão funcionando bem, se tiver muitas coisinhas pequenas, ruins, se somando, as coisas podem acabar dando errado. Então nada é uma garantia de que vai funcionar, ok? Mas a gente foi notando algumas outras coisas também. Primeiro, a gente notou que estatisticamente falando, amor realmente tem uma correlação baixa, ok? Não é que não tem correlação, é que aparentemente a correlação é baixa mesmo. Né? Assim, não é, ele ajuda um pouco. Não, assim, aparentemente ajuda quase nada nessa questão de predizer o futuro de um relacionamento, se vai ter sucesso ou não. Por outro lado, a questão do diálogo apareceu muito mais como um fator que, ok, tá, tem algum pouquinho mais de peso. Porém, tanto o diálogo quanto outras coisas ficaram com uma, vamos dizer assim, uma significância estatística quase nula, na verdade. Se a gente vai olhar para o grande esquema das coisas, faz pouquíssima diferença para a gente conseguir predizer o final desse relacionamento. A gente queria que fosse diferente, mas as pesquisas têm mostrado muito isso. Algumas pesquisas menores e de menor qualidade vão trazer resultados assim, tipo, esse fator aqui é muito mais preditor, né? Ele tem muito mais capacidade de predizer o resultado. Mas quando a gente analisa as boas pesquisas em quantidade, com meta-análises e tudo mais, não, estatisticamente falando é quase nulo, sabe? Mas tem uma coisa que em algumas meta-análises escapa a essa tendência. Uma coisa que tem, quando a gente pega o grande, né, o todo, em muitas meta-análises elas apontam, olha, isso aqui é muito leve, mas é o que a gente mais percebeu que tem uma significância estatística, que em larga escala ajuda a predizer um pouquinho mais. E isso, apesar de parecer muito pouco estatisticamente, é muito importante, ok? E é sobre esse ponto que a gente vai falar hoje. Um ponto que, como eu falei, é mais importante aparentemente do que o diálogo. E eu vou falar esse ponto e vocês vão entender. Esse ponto é a compatibilidade entre os parceiros. Que vamos ser sinceros, se a gente não tem nenhuma compatibilidade com outra pessoa, não adianta a gente amar muito a pessoa e não adianta a gente ter a maior capacidade de diálogo. O relacionamento tem muito menos chance de dar certo. Então, até agora, estatisticamente falando, a coisa que a gente viu que mais importa para tentar mensurar se a relação tem mais chance ou menos chance de dar certo é a compatibilidade entre os parceiros. De nada adianta, por exemplo, a gente conseguir resolver muito bem conflitos se a nossa incompatibilidade é tão grande que a gente tem conflito simplesmente por respirar errado do lado da outra pessoa.